Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Quem já almoçou é boa tarde, mas quem só tomou café igual a mim é bom dia, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pessoal? Nessa realidade que se chama Terra, né? Eu me encontro nessa realidade aqui em um estado que chama Bahia, na cidade de Salvador, né? No bairro Santa Cruz, né? Aonde você está agora? Na realidade, aonde você se encontra, né, pessoal? Isso é aonde a minha consciência está agora, com meu avatar, nessa realidade aqui. Então, a minha consciência reconhece essa realidade como Brasil, Bahia, Salvador, né? O bairro Santa Cruz, né? Entende? Então, eu me encontro agora nessa realidade, né? Mas, graças a Deus, para podermos continuar o nosso estudo, né, pessoal? Ontem falei sobre o caminho do meio, né? Eu vi que a visualização foi grandíssima, né? Você estava interessado nesse caminho do bem. Graças a Deus, a irmã me ligou, me mandou um áudio. Nossa, irmão, eu nunca tinha percebido isso. Ela tinha um versículo lá na Bíblia, né? Lá em Deuteronômio, que fala: não vá para a esquerda nem para a direita, fique no meio, né? E em Isaías também, né? Não tome o caminho da direita nem da esquerda, mas espere que você ouvirá uma voz por detrás das suas costas, vai dizer o caminho que você deve seguir. Nossa, pessoal, entende? A gente não entende. Foi o que eu falei com a irmã, né? Eu digo, o caminho do meio não foi trazido pelo conceito budista. Ele foi trazido assim, de uma forma mais explícita, né? O, os que praticam lá o budismo, ele trouxe isso de uma forma mais explícita, tal, querendo chegar a esse caminho do meio, as práticas, tal. Mas já antes de eles falarem desse caminho do meio, o próprio Deus já estava falando com o povo de Israel, né? Que era lá em Deuteronômio, falando com o povo de Israel para andar nesse caminho, entende? Então, o caminho do meio não foi criado, não foi trazido pelo budismo, mas muitos, quando eu colocar o título lá, vai dizer: não, isso é coisa do budismo. Não, 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 não tem na Bíblia. Agora, eu coloquei lá os versículos, coloquei. Agora, será que tem caminho do meio na Bíblia? Entende, pessoal? Se a gente não for buscar a essência, a gente não vai saber. Vai entrar na ignorância, vai entrar na intolerância religiosa, né? Conceito. Então a gente vai entrar nisso, pessoal. E nisso não está a sabedoria de Deus, não está o conhecimento que a gente precisa para expandir a consciência, né? Então, me agradecendo muito, né? Porque por abrir esse entendimento assim. É isso, pessoal. Eu não estou vendo ainda ninguém que está fazendo o mesmo modo que eu estou fazendo, né? Por causa de quê? Por causa que cada um escolheu
o seu quadradinho, o seu cantinho, tudo bem, normal, né? Escolher o seu quadradinho, o seu cantinho, mas eu sou assim, aberto, um espiritualista, universalista com pensamento para buscar a essência mesmo da mensagem que vem de Deus. Não interessa de que grupo é, de que, sabe? Não interessa. Para a gente o que interessa é a essência. A gente vai estudar e vai tirar dali a essência da verdade e a gente vai aproveitar para o nosso crescimento espiritual. Entende, pessoal? É por isso que eu estou falando sobre isso, porque o meu tema é sobre essas coisas. É continuar o caminho do meio, né? Porque o caminho do meio falou sobre um equilíbrio, que a gente não pode ir nem para a direita nem para. Então, falou sobre o equilíbrio, né? Então, a minha pergunta é: o que é ter uma vida espiritual equilibrada? Então, essa é a minha pergunta. O que é ter uma vida espiritual equilibrada, né? Porque temos que é, entrar. Por que devemos entrar nessa harmonia? Por que devemos, né, vibrar nessa harmonia, que é a vida espiritual equilibrada? Entende? É o que a gente vai estudar hoje, continuando a parte lá da caminho do meio, que o caminho do meio fala sobre esse equilíbrio, sobre a vibração do amor, né? Onde se você está no caminho do meio, você está vibrando no amor, né? E passa pelo trabalhar das energias, né? Esse caminho, né? E se você lembra que ontem o vídeo teve mais de 1h30, quase, eu digo, tem que parar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? As pessoas não vão assistir, entende? Então, aí teve um versículo que eu não falei, que foi o versículo que está lá em Salmo 37, versículos 5 e 6, né? Foi lá que foi esse versículo que faltou. Então, vamos ler ele e vamos buscar o entendimento do que a gente estava falando. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entende, pessoal? Então, o que eu estava falando do caminho do meio, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, esse entregar o que, pessoal? É você estar nesse caminho do meio, vibrando no amor. Quando você está vibrando no amor incondicional, você entregou o seu caminho ao Senhor. Entende? Você não está no desejo do ego. Porque o seu caminho é o desejo do ego. Eu vou fazer isso. Então, quando uma pessoa que verdadeiramente ela está conectada com a espiritualidade, ela tem que andar nesse caminho. E quando ela integra, ela está nesse caminho do meio, ela entregou o caminho ao Senhor, né? Confiou nele e ele vai agir nesse caminho. É ele que vai guiar você, entende? Ele deixará claro, então, ele vai deixar claro, ele vai guiar
como alvorada que você é justo. Então, uma pessoa que está nesse caminho do meio, ele está vibrando no amor, pessoal. Então, se ele está vibrando no amor, ele é justo. Não existe lei para ele. Entende? É que eu falei lá sobre a polaridade. A polaridade negativa e positiva não pega ele. Ele está em equilíbrio, né? Porque ele equilibrou as energias. Então, não pega ele. Então, ele é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Então, você não é imputado nenhum pecado em você. Você é inocente. Quando você está vibrando nesse caminho do meio, você está nessa vibração de amor. Entende, pessoal, o que está falando aqui em Salmo 37:5? Então, entregar o seu caminho por exemplo, eu já vi pastores ler esse versículo, que entregar o seu caminho é como você vai entregar lá, eu entrego a minha vida para Jesus, tal, não sei o que, lá na igreja, e fala, é isso? Você entende que essas pessoas não entendem? Porque tá um bocado de pessoa fazendo isso. Eu entrego o caminho, vem aqui, entrega o seu caminho. Aí você vai lá, entrega, mas daqui a pouco a pessoa está na mesma situação. Será que ela entregou mesmo? Entende? Essa é a pergunta que fica no ar. Entende? Porque uma pessoa que entregou verdadeiramente, ela confia nele e ele agirá. Então, ela vai deixar ele agir. Ela não vai, porque ela vai deixar ser guiada. Não vai ser guiado mais pelo seu ego, pessoal. Se uma pessoa está sendo guiada pelo ego, ela ainda não entregou o caminho dela para o Senhor. Entende? Tá difícil de entender essa parte. Enquanto você tá no ego, tá agindo com desejo, com seu desejo, deixando, não controlando a sua vibração, né? Sua energia, você não entregou o caminho a você. Ah, mas eu entreguei lá, eu tô na igreja já há mais de 10 anos. É como é que eu não entreguei? Você está na igreja, não significa que você entregou o caminho. Entregar o caminho ao Senhor é outra coisa. Por que essa confusão, pessoal? Porque a maioria, né, o evangélico cristão, né, que tem esse pensamento que a Bíblia acha que eles é dono da Bíblia agora. Porque ele está falando aqui o caminho do Senhor, tá pensando que é o caminho que ele está lá. Entende? Muitos grupos religiosos pensam isso. Não, aqui é o caminho. Foi por isso que o cidadão falou nas redes sociais. Aqui, ó, o caminho, aquele caminho que Jesus está falando, eu sou o caminho. Ele está dizendo que é o caminho da igreja dele. Entende? Porque essas pessoas pensam. Eles tomaram a Bíblia como deles. A Bíblia não é dos católicos nem dos evangélicos, pessoal. Essas escrituras, essas coisas, não são nada deles. Entende? A igreja aí dominante aí, a igreja católica, tomou aí dizendo que é dela. Aí os evangélicos também tomam agora dizendo que é dele e tal. Aí quando ele lê dizendo que é aquele caminho que é da igreja dele, onde ele lá tá lá com o povo, né? Entende? Não é assim que você tem que interpretar essas coisas. Não é assim, pessoal. Então, entregar esse caminho aqui é você andar no caminho do meio, aquele caminho que o Deus falou para o povo de Israel, não vá para a direita nem para a esquerda. Então, se você não vai para a direita nem para a esquerda, você está onde? Você está no caminho do meio. Mas era o quê? Eles obedeciam àqueles ordenanças para estar nessa vibração. Porque se Deus fala, você tem que entrar na vibração, aquele povo não ia entender isso, pessoal.
entende? Não ia entender. Isso a gente agora está falando que é uma vibração e falando de espiritualidade, porque já é um novo entendimento que a espiritualidade está permitindo que você entenda. Entende? Então, eu só estou pegando as coisas lá da escritura da Bíblia, as coisas, para provar que Deus já vinha falando sobre essa coisa de vibração, esse caminho. Entende? Então, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e ele agirá, é o quê? É quando você saiu da vibração, você saiu do ego e está na vibração do caminho do meio, que é a vibração do amor. Entende? Tá difícil de entender isso? Entende? Então, é aí que você entregou o caminho, sim. Não é você ir participar de um grupo aí religioso, evangélico, católico. Não é isso. Não é isso. Você pode estar participando, mas se você não fez isso, não está trabalhando para entrar no caminho, entregou o caminho, você não entregou. É por isso que tem muitas pessoas de grupo religioso que não estão no caminho do Senhor. Entende? Ela está agindo lá pelo desejo dela. Estão no ego. Não só os membros, até o próprio líder está no ego. Entende, pessoal? Entende por que eu queria falar desse versículo? Porque as pessoas falam que o caminho, entregar o caminho, é quando vai lá para o grupo religioso. E não é verdade, pessoal. Não é verdade. Esse caminho que ele está do Senhor aqui é esse caminho do meio. Que é o que o caminho do meio? É você o que ele falou que era equilibrar o pensamento, né? Essas coisas, não é? Que ele falou. Então, é você trabalhar a espiritualidade para chegar um equilíbrio. Você não ir nem para a direita e nem para a esquerda. Fique no caminho. E foi o qual Isaías falou lá no versículo 30 a 21, que você se volte à direita, que você se volte à direita ou para a esquerda, uma vez nas suas costas lhe dirá a você: este é o caminho, siga. Ou você se voltando para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás das suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Então, é o caminho do meio. Você não tem que ir nem para a direita e nem para a esquerda. Deu para entender, pessoal? Entende? Então, vamos entrar agora lá no estudo, que é o que é ter uma vida espiritual equilibrada, né? Que faz parte do caminho do meio, né? Aí eu falo, por que temos que entrar nessa harmonia? Por que temos que entrar nessa harmonia? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né, pessoal? Então, vamos responder a pergunta por quê? O que é ter uma vida espiritual equilibrada? Então ele fala, ter uma vida espiritual equilibrada é uma integração da necessidade do espírito com a matéria e as ações que colocamos no nosso dia a dia. Então, pessoal, ele está falando que ter uma vida espiritual equilibrada é você ter uma integração. É você integrar tudo. Você não pode dizer assim, eu só vou agora espiritual, tal, não sei o quê. Não, você tem um corpo ainda para cuidar. Você tem as coisas aqui no mundo físico dessa realidade, por mais que não esteja de acordo com a visão espiritual que a gente segue. Entende, pessoal? Por mais que não esteja aí a nossa realidade aqui do jeito que a espiritualidade quer,
que a gente seguisse, a gente tem que participar, viver também nessa matéria. Entende? Então você tem que equilibrar, fazer uma integração dessas necessidades. Tanto a necessidade do espírito, né? Fazer o que o espírito, o propósito de vida que você veio fazer do espírito, como a matéria, você conciliar isso e as ações que colocamos no nosso dia a dia. Então, isso vai resultar na ação que você vai colocar no seu dia a dia. Entende, pessoal? Então, você tem que fazer essa integração. Esse é ter uma vida equilibrada. E é o qual? Quando você entra nessa vida equilibrada, você vai entrar no caminho do meio, né? Não é isso que a gente falou no vídeo lá? A gente está continuando o estudo lá do caminho do meio, né? Aí o que é que ele fala mais? É como manter uma estabilidade mental, emocional consigo mesmo e com os outros. Ele fala, por quê? Porque ter equilíbrio espiritual é estar em harmonia consigo mesmo. Então, pessoal, você entende aqui o que é que ele está falando, que esse equilíbrio espiritual, uma pessoa ter uma vida equilibrada, ele fala que é o quê? É manter uma estabilidade mental. Então, você vai ter que sossegar a sua mente. Seu mental não vai ter que estar... a pessoa que tá zoada, por mais que não esteja acontecendo nada, ela tá com a... Então, é uma pessoa que não está ainda trabalhando essa estabilidade mental, né? Você vai ter que trabalhar o mental, o emocional, né? Por quê? Não deixar ser levado por qualquer coisa. Por isso que você tem que evitar notícias, essas coisas. Você tem que evitar ao máximo. Levar uma vida mas buscando para o crescimento da sua espírito. Você vai olhar as coisas que estão acontecendo ao redor, mas você sabe que isso tudo aqui é ilusão, né? A sua verdadeira pessoa é a consciência, entende? Você tem que ter essa visão geral, entende? É por isso que todos os meus vídeos eu falo que você não é o corpo. Por que eu falo isso? Para que vá quebrando da sua consciência, tome consciência de que você não é esse corpo, você só está usando aqui esse corpo como um veículo. Quem é que está usando? A sua consciência. Entende? Por mais que você ainda não teve experiência fora do corpo, não teve um EQM, não teve essas experiências espirituais, você tem que já ir inculcando que você não é esse corpo, porque isso vai fazer com que você já coloque uma pulga. Nossa, eu não sou corpo tal. Quem eu sou verdadeiramente, né? É o que os terapeutas, os psicólogos, toda vez que uma pessoa chega lá, quem é você? Quem é você? Né? Tem até uma música, quem é você? Entende? Então, pergunta quem é você. Aí você vai falar quem é o quê? Você descreve coisa do seu ego. Eu sou isso, tal, tal, eu gosto disso. Então, você está descrevendo o seu ego, não é a sua verdadeira pessoa. Entende? Então, o psicólogo, se ele não tem uma visão espiritual, ele pode se perder nisso. Porque o cidadão conta lá do ego dele, ele vai ver, a pessoa tá no ego, ele vai acreditar na pessoa que está no ego? Entende? Não, ele vai ter que cavar para descobrir a verdadeira pessoa.
Então, foi por isso que eu já falei em um vídeo aqui que os terapeutas, os psicólogos, eles estão fazendo trabalho espiritual e não sabem. Foi o que Freud veio cavando por fora. Entende agora? Freud veio cavando por fora e tem alguns que estão no meio da psicologia não entendem isso, porque não tem esse olhar espiritual. Entende? E é preciso. Então, ele fala que você tem que estabilizar, né, mentalmente a sua mente e seu emocional consigo mesmo e com os outros. Então, você vai ter que conciliar a sua estabilidade. Se você já tem uma estabilidade, trabalha as suas energias consigo, você vai ter que manter esse relacionamento para com os outros também. Entende? Por quê? Porque ele fala, porque ter equilíbrio é estar em harmonia. Então, tem que haver uma harmonia consigo mesma. Então, é o que Cristo fala lá. Você tem que amar você próprio, para depois amar o próximo. Se você não consegue amar a você mesmo, você não vai conseguir amar o próximo, pessoal. É esse equilíbrio que você tem que chegar. Então, é por isso que quem está no caminho do meio está na vibração do amor. Entende? Porque ele está amando ele, está amando o ser dele, ele está entrando em equilíbrio, está conciliando, ele tem um corpo, ele agradece pelo corpo dele, entende? Cuida bem do corpo dele, não maltrata o corpo dele. Quantas pessoas estão maltratando o seu corpo, pessoal? Quantas? Consciente e inconscientemente. Entende? Quando a pessoa fuma, bebe, faz coisa com o corpo para destruir o corpo dela, ela inconscientemente ela está destruindo o corpo dela. E quando ela faz isso, entra em desequilíbrio das energias dela. Então, essa é uma pessoa que ama Deus? Não é. Não é. Entende? Então, como é que ela vai poder amar os outros? Entende porque a humanidade está na hipocrisia, não está verdadeiramente nessa harmonia consigo mesmo? Então, se ela não está com essa harmonia consigo mesmo, será que ela vai harmonizar alguém? Entende, pessoal? É esse o engano que está aí. E até no meio os religiosos. Entende? É esse o engano que está aí. A pessoa não trabalha a espiritualidade dela, não melhora. Como é que ela quer que as outras pessoas melhorem? Entende? E o pior de tudo que fica colocando na cabeça dessas pessoas que essas pessoas têm que buscar membro, né? Membro para dar o recurso lá, o pastor, né? Mas porque ela própria não está conectada, não está nessa harmonia. Como é que ela vai amar? Ah, porque você tem que ir. Eu vou ir e aí só ficar num lugar. O que é que vai acontecer? Entende, pessoal? Essas pessoas têm que parar para pensar isso. Tem que ter alguém para falar, como eu estou falando aqui, para questionar isso. Porque senão vai ficar nesse processo e tem que mudar. E pelos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, vai mudar esse pensamento. Não vai ser mais o mesmo. Entende? Pelas coisas que estão acontecendo aí, né? Que eu só estou vendo assim de relance, não sei o que é que está acontecendo. Mas está acontecendo muitas coisas aí que está fazendo com que as pessoas reflitam. Pare a vida que ela está levando. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Por isso que, através dessa integração entre o pensamento e a atitude que o ser humano vai adquirindo uma consciência transcendental. Então, de acordo com que você vai integrando o pensamento
com as atitudes, sabe? Você vai entrando nesse caminho do meio, você vai tendo uma espiritualidade equilibrada, né? Você vai levando uma vida, uma espiritualidade equilibrada, você vai, ele fala, você vai adquirir uma consciência transcendental. Então, é uma consciência que transcende essa realidade. Ela não está só apegada a essa realidade. Entende? Vai ser melhor de você entender as coisas, por que, que as coisas estão acontecendo assim, né? Por que, que as coisas estão acontecendo assim? Por que, que isso está acontecendo? Entende? Você vai entender isso. Porque você sabe que você não é esse corpo. Você está aqui nessa realidade para fazer um propósito de vida. Você vai saber disso. Entende? Quando uma pessoa está conectada com a espiritualidade, está vibrando nesse caminho do meio, está andando nesse caminho do meio, ela vai adquirir uma consciência transcendental. Então, uma consciência que transcende essa realidade. Então, ela vai para outras realidades também, vai ter experiência, o qual vai trazer essa experiência para essa realidade. Então, ela vai conciliar, ela vai equilibrar todas essas realidades. Então, ela vai equilibrar o corpo dela. Então, entende? Ela vai entender tudo. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Porque a parte espiritual é um estado de espírito que a nossa consciência passa pela essa realidade. Por isso é importante despertar a visão espiritual de como vemos o mundo e de como nos reagimos diante do nossos sentimentos, ações e fato externo que são provocados muitas vezes por outras pessoas. Então, pessoal, você vai entender isso porque a parte espiritual, né, é um estado de espírito da sua consciência que você vai entender o que se passa nessa realidade. Então, por que você vai entender isso? Porque você vai entender que você não é o corpo aqui. Você aqui é como a mulher que teve EQM, ela vai dizer, é um jogo, é um teatro. Você vai perceber. Então, você vai ver como é esse jogo que joga, você vai descobrir a regra. Então, para você se comportar, então, para você, como é que eu faço? Ah, você tem que trabalhar o pensamento, o sentimento, você. Então, você entende a regra e como você tem que se comportar. Então, eu vou ter que trabalhar minha espiritualidade, porque eu vou ter que agir. Então, você sabe como lidar com essa realidade, né? Ele fala, por isso é importante despertar a visão espiritual de como vemos o mundo, né? Então, você tem que despertar para perceber isso. Como é que você está vendo esse mundo? Só existe esse mundo? Como é que você está vendo essas coisas, né? E ele fala, e de como nós estamos reagindo. Então, o despertar da consciência é você estar desperto para ver como é que você está reagindo nessa realidade, né? E cada coisa que acontece aqui, como é que você está reagindo? Você está impulsivamente? Você está no ego? Você está atrás de desejo, de coisas, de ter coisas? Você entende, pessoal, que a vida espiritual equilibrada não significa que muitos falam que é ter dinheiro, é que não sei o que. Não é isso, pessoal. Não é isso. Quantas pessoas têm dinheiro aí não têm a vida equilibrada? Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É por isso que Cristo falou. O homem espiritual, o homem de Deus, ele não é reconhecido pelos bens que ele tem, pelas coisas que ele tem. Ele não é reconhecido, o homem espiritual não é reconhecido pelo o que ele tem. Mas o que é a visão
tanto da espiritualidade como dos cristãos, estão passando o que uma pessoa que é espiritual. É quando uma pessoa tem dinheiro, tem riqueza, tem não sei o quê. Aí ela diz que essa pessoa é de Deus. Quantas pessoas têm dinheiro aí, pessoal, e não são pessoas de Deus? Entende, pessoal? É, é o tipo de pensamento, de pregação que está sendo colocada tanto no lado espiritualista como no lado cristão, no lado evangélico. Os pastores aí que diga isso aí. Eles estão passando isso. E até os espiritualistas tentaram isso. Que eu vi até um espiritualista falando aí, uma mulher, né, que era pobre, aí virou jornalista e tornou um maior jornalista e a riqueza ou a casa dela, entende? Ele mostrando a coisa, dizendo que era assim, que era para uma pessoa que é equilibrada espiritualmente estar. Entende? Porque não sabe o que é isso. Então, por isso que eu tenho que vir falar. Por isso que é importante despertar a visão espiritual de como vemos o mundo e de como nós reagimos diante de nossos sentimentos, né? Ações e fato externo, né? E como são provocadas muitas vezes para as outras pessoas. Então, qual é a sua visão de que está acontecendo aqui na realidade? Por exemplo, agora, o que é que está acontecendo aqui na nossa... Aconteceu aí, alagou lá no Rio Grande do Sul, né? Como é que você está vendo isso? Será que isso está mexendo com você, com seus sentimentos, com seus... Como é que você está vendo isso? Entende, pessoal? É isso que é a sua consciência. Como é que você, uma consciência mais elevada, está olhando essa situação? Entende? Você tem que fazer essa análise. Aí o que é que ele fala mais? Assim, saber cuidar do nosso lado espiritual é uma das coisas primordiais na vida. Porque se uma pessoa que não tem a mente legal, pode prejudicar o seu lado afetivo, financeiro, intelectual e profissional. Então, ele está falando que a vida espiritual equilibrada é primordial na vida de uma pessoa. Entende? Quantas pessoas aí, pessoal, que tinha dinheiro aí, faliram, né? Financeiramente. Só aí ela vai acordar. Porque enquanto não acontece essas coisas, ela tem ali o suprimento para o corpo, porque ela está pensando que é o corpo, enquanto ela tem aquilo, ela não desperta a consciência dela. Então, às vezes essas coisas acontecem para um despertar da consciência das pessoas. Entende? Um mal vem como um bem futuro, entende? A pessoa está passando por mal aquela hora, ela não entende. Mas naquele momento ela começa a refletir. Então, é o momento que a sua consciência pode dar um salto quântico. Ela vai parar para ouvir alguma pessoa que tem alguma palavra. Quem sabe ela vai parar para assistir meu vídeo. Porque se ela tem dinheiro, ela tem. Ela chegar, ela não vai parar para assistir meu vídeo. Tá tudo legal, ela curtindo a vida aí, fazendo algia, tomando um champanhe dela, saindo com o carro. Será que essa pessoa vai querer parar para ouvir meu vídeo falando de espiritualidade? Será, pessoal? Você entende agora por que as coisas às vezes acontecem, mas aquele é um mal no momento para ela, mas vai se tornar um bem para ela, para a consciência dela. Porque isso aqui tudo passa, pessoal.
Você tem que tomar consciência de que isso é um jogo, é um teatro. Você entende? O teatro é o diretor, ele diz assim: arma o palco para fazer uma cena. Então, ele arma um palco, mas depois ele tira todo aquele cenário e constrói outro cenário para que aqueles atores façam outra cena. Entende? É assim, pessoal, que a gente tem que entender a vida, que a gente que tem uma consciência mais elevada, é assim que a gente tem que entender a vida. Entende? Porque a verdadeira vida, fazer igual a mulher, né? A mulher agora tem consciência disso que teve EQM. A verdadeira vida não está aqui. Ela já teve consciência, porque ela experimentou. Então, não está aqui, está lá no mundo espiritual. Então, o que é que esse Deus, ele está trabalhando essa sua consciência para estar lá, né? Equilibrado. Então, o trabalho começa aqui. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Assim será que ter um lado espiritual equilibrado significa frequentar uma igreja ou um templo. Então, ele... entende? Foi o que eu falei já, não é? Ele está falando aqui. Não significa que você vai levar uma vida que é você frequentar uma igreja ou um templo. Ele fala. A resposta é não. Às vezes, esses lugares podem ajudar. Então, ele fala que às vezes esse lugar pode fazer com que a pessoa se conecte com a espiritualidade, entre no caminho do meio, né? Ele diz às vezes, né? Esse lugar pode ajudar algumas pessoas a encontrar o seu caminho e manter a sua mente equilibrada. Então, às vezes, isso acontece lá com algumas pessoas. Ou então, tem pessoas que desperta, ela não tem nenhum grupo religioso, e ela vai para algum grupo religioso. Entende? Isso está acontecendo muito, pessoal. Porque ela quer dividir aquela experiência, aquela coisa que ela teve, aquela conexão com as pessoas. Então, ela entende que para ela tem que estar em um grupo para dividir essa experiência que ela está tendo com esse Deus. Entende, pessoal? É isso que às vezes acontece. E às vezes acontece de que uma pessoa encontra-se no caminho e mantém sua vida equilibrada, mesmo nesses grupos religiosos, em qualquer grupo religioso, né? Aí ele fala, assim para ter um lado espiritual equilibrado, depende das coisas que fazemos diariamente, depende da nossa atitude, né? Dos nossos gestos, da nossa forma de como encaramos a vida. Então, vai depender dessas coisas, pessoal. Se você tem uma vida equilibrada, como é que você está vendo o mundo, essa realidade? Se você ainda está preso no ego, você vai acreditar que você é esse corpo. Só tem essa vida e quando morrer aqui, acabou. Entende? Você vai estar assim. Se você está no ego. Entende? É como eu tô vendo aí muitos aí dizendo que é ateu, né? E até debatendo com aqueles que acreditam na Bíblia, né? Os evangélicos, debatendo que não existe nada de Deus, tem que ser ateu mesmo, sabe? Eu digo, nossa, pessoal, essa pessoa, você entende como entrou no extremismo? Ela saiu de um extremo que era de crer como foi ensinada a ela crê, ela não teve esse equilíbrio do meio, aí ela entrou em outro extremismo, que é o quê? É dizer que não existe nada. Aí virou ateu, entende?
E a mulher que eu vi, a EQM aqui, ela teve a experiência, ela era ateia. Ela, agora, ela tem certeza de que como é que se diz? Esse negócio de que não existe Deus, que não existe um ser supremo, não é verdade. Então, ela era ateia, depois que ela teve a experiência. Então, essas pessoas, pessoal, precisam ter experiência, entende? Equilibrar as energias dela e entrar no caminho do meio. Por quê? Ela estava em um grupo evangélico, né? Em qualquer grupo religioso, e aí saiu, e aí entrou no outro extremismo, que é o extremismo de não acreditar em nada, virar até, não existe Deus tal. E tem até ateus aí que estão combatendo, dizendo que não existe Deus, não existe espírito nenhum, não existe nada. Tem aí, pessoal, nas redes sociais, eu estava vendo. Eu digo, nossa, pessoal, como é que a pessoa não enxerga como ela entra no ego, né? Então, uma pessoa dessa, ela está no ego, ela não está enxergando o caminho do meio, que é o caminho que Deus já tinha falado para o povo de Israel andar, né? Ela está cega. Então, está cega porque está no ego. Ela precisa o quê? Ter uma conexão verdadeiramente com a espiritualidade. E o quê? Ela vai pensar até que eu estou aqui falando de uma religião de espiritualidade. Entende? Porque ela não sabe também o que é espiritualidade. Entende, pessoal? Como tem muitas pessoas aí perdidas consciencialmente nessa realidade, pessoal. E às vezes precisamos ir devagar, ensinando aqui. Cada dia eu venho gravando um vídeo para quem sabe um dia ela ouça, possa despertar espiritualmente e entrar nessa conexão, nessa vibração, no caminho do meio. Entende? Aí o que é que ele fala? Assim, essas práticas diárias passam pela conexão com o divino. Então, práticas diárias que a gente tem que fazer, trabalhar nossas energias para ter uma vida equilibrada, passa por essa conexão com o divino, né? E pela confiança em Deus. Então, pessoal, você viu que eu li o versículo lá? Por que a gente tem que ter a confiança em Deus? Ele diz. Porque você viu, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, foi por isso que eu falei esse versículo lá no início, pessoal. Porque essa conexão passa pela conexão com o divino e passa pela confiança em Deus. Você tem que ter a confiança em Deus. Então, como é que você mostra que tem confiança em Deus? É quando você entrega o seu caminho. Qual é o seu caminho? É o caminho do seu ego, do seu desejo. Então, você deixa o seu desejo para que você faça o propósito que está, o propósito de vida, o plano de vida que está na sua consciência que Deus colocou. Então, você deixa esse desejo do ego, você sai do ego, sai dessa vibração, entra na vibração do amor para fazer o propósito que Deus colocou nessa sua consciência. Entende? Isso é confiança em Deus. Isso é entregar o caminho ao Senhor. Entende agora? Aqui a espiritualidade trabalha a fundo, pessoal. Então, eu tenho que explicar sobre essas coisas, né? Então, isso que é pela confiança em Deus, isso que ele está falando em confiança, né? Que é o que lá fala em Salmo 37, versículo 5, né? 5 e 6, que é entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, é ele que vai agir agora. Se você entregou, você saiu do ego, entrou na vibração do amor, então você vai ser guiado pelo Espírito Santo,
pela centelha divina, pelo eu superior. Entende? E ele deixará claro a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então ele vai fazer isso se você entregar o caminho ao Senhor. Entende, pessoal? Então ele fala, essa é uma escolha diária. Então, pessoal, não eu entreguei, eu vou lá na igreja aí, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas aí você não faz mais o trabalho espiritual, não se cuida mais. É isso? Eu já sou cristão, eu entreguei minha vida para Jesus na igreja ali. É isso que é entregar o caminho ao Senhor? Você entende a imbecilidade que essas pessoas estão fazendo, pessoal? Então, ele diz, essa é uma escolha diária, dia a dia, que requer práticas e determinações, que é o cultivar uma relação de intimidade com ele, com Deus, né? Buscando sempre conhecê-lo mais profundamente através da oração, leitura da Bíblia, meditação, para que podemos expandir a nossa consciência e nos tornarmos mais conscientes da sua presença em nossa vida. Então, pessoal, você entende aqui o que é uma vida equilibrada? Você entende aqui o que é que ele está falando? É entregar o caminho ao Senhor? É chegar lá, aí chega na igreja, eu aceito, eu entreguei o meu caminho, eu já entreguei lá, aí pronto, aí você... Não, ele está falando que como é que se diz? Essa conexão com o divino e essa confiança em Deus, que é entregar o seu caminho, ele está falando que esse entregar o caminho, a confiança em Deus, é uma escolha diária, é todo dia. Uma escolha diária que requer prática, é todo dia. Todo dia que você está trabalhando a sua espiritualidade, você está confirmando a confiança que você tem em Deus. Mas se você aceitei Jesus lá, eu entreguei minha vida ao Senhor lá na igreja, e depois você não mais quer praticar o bem, não quer cultivar essas coisas, essa conexão com esse Deus, se você parou, você não está, como é que se diz? Tendo confiança em Deus. Sua confiança está acabando. Entende? Aquele entregar o seu caminho ao Senhor ficou pelo caminho mesmo. Você não continuou no caminho. Porque você tem que entregar o caminho e continuar, porque você tem que continuar vibrando no amor. Você não tem que parar de vibrar. Então, é por isso que ele diz que é uma escolha diária que requer prática e determinação. Você tem que estar determinado. Que é o cultivar uma relação de intimidade com ele. Então, essa escolha diária, você vai ter que cultivar essa relação de intimidade todo dia com Deus. Buscar sempre conhecê-lo. Então, você tem que buscar sempre conhecê-lo mais profundamente através de oração. Então, você vai orar, você vai ler a Bíblia, ler livros espirituais, você vai buscar a essência da verdade. E meditação, entende? Para quê? Para podermos expandir a nossa consciência e nos tornarmos mais conscientes. Então, quando você expande a consciência, você vai se tornar mais consciente da presença de Deus na nossa vida. Então você vai começar a sentir mais Deus. Deus está aqui, eu estou sentindo Ele. Entende? Então você vai... Como é que se diz? Está mais consciente de que Deus está com você. Entende, pessoal? Então é isso que você tem que fazer. É diário.
Não é ir para a igreja e parar, é diária a nossa conexão com esse Deus. Entendeu? Aí, para que ele fala? Ele fala. Expandir a nossa consciência e nos tornar mais conscientes da sua presença em nossa vida. Porque essa conexão, ele fala, né? Com o divino traz uma harmonia. Então, pessoal, qual é a pergunta que eu coloquei lá no meu... lá na minha a pergunta lá? Eu coloquei, por que temos que... por que temos que entrar nessa harmonia? Por que temos que entrar nessa conexão para ter essa harmonia? Por quê? Ele responde aqui, ó. Porque ele fala, porque essa conexão com o divino traz uma harmonia. Então é por isso que a gente tem que buscar essa vida equilibrada diariamente. Essa intimidade com esse Deus, com essa... entregar o caminho a ele, sair do caminho do ego, entrar na vibração do amor, para o quê? Para que essa... porque essa conexão com o divino, né, traz uma harmonia. Então você vai equilibrar suas energias. E quando você está equilibrado, você vai andar onde? No caminho do meio. Entende, pessoal? Entende como uma coisa puxa a outra? Então, respondendo a pergunta, por que temos que, como é que se diz? Entrar nessa harmonia. Por que temos que entrar nessa harmonia? Porque a conexão com o divino traz a harmonia das nossas energias, da nossa vida. Entende? Então a gente anda no caminho do meio. É por isso que a gente temos que entrar nessa harmonia de uma vida equilibrada. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? E é uma vida espiritual equilibrada. Então, essa conexão com o divino traz harmonia, que é uma vida espiritual equilibrada, né? Aí ele fala, por isso, ter um equilíbrio espiritual não significa estar livre de desafio ou problema, mas sim ter a capacidade de enfrentá-lo com serenidade e clareza e manter sempre centrado e conectado com seu eu interior. Então, pessoal, ele fala que esse equilíbrio espiritual, né? Essa vida equilibrada espiritualmente, não significa estar livre de desafio. Não, pessoal. É igual a pessoa pensa que ela quer aceitar Jesus, quer ser espiritual, e todos os problemas dela acabem. É o engano. Por isso que esses pastores fazem isso. Vem aqui que vai acabar todo o problema. Venha que vai ser resolvido toda a solução. Venha você que está desempregado, você que está sem dinheiro, você que está assim na... Venha. Então, por isso que eles ficam prometendo isso. Porque você não tem conhecimento do que é uma vida equilibrada. Vocês estão todos desequilibrados espiritualmente. Então, eles aproveitam disso para atochar o negócio em vocês. Entende? Então, eles não querem levar vocês ao equilíbrio espiritual. Então, venha que vai ser resolvido aqui. Parecendo que é ele que vai resolver alguma coisa. Entende, pessoal? Então, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Por quê? Não vai ter mais problema, não vai ter mais desafio nessa vida, né?
Entende, pessoal? A gente vai ter mais o quê? O que é que uma pessoa que já expandiu, está equilibrada espiritualmente, tem uma vida espiritualmente, ela vai o quê? Ter a capacidade de enfrentar com serenidade e clareza, né, as dificuldades, o desafio, o problema, né? Ela vai ter essa capacidade que vai vir da espiritualidade dela, né? E clareza e manter-se sempre em conectado com o seu eu interior. Então, ela não vai perder essa conexão. Por mais que venha desafio, problema, ela vai estar sempre conectado. E ela vai enfrentar. Ó, dia após dia, ela vai enfrentando com clareza, com a espiritualidade e, e ela vai conseguindo galgar mais experiência para a consciência, né? Aí ele fala, assim o equilíbrio espiritual é a chave. Então, é a chave para quê? Para você abrir, se conectar com esse Deus. Então, é a chave para uma vida plena e significativa, pois nos permite viver de acordo com nossos valores mais profundos. Então, é uma conexão com esse ser espiritual, né? Deus, a Espírito Santo, o eu superior, a centelha divina. Então, você vai ter uma conexão mais profunda e experimentar um sentido de propósito e conexão com o mundo ao nosso redor. Então, você vai ter compreensão quando você ir mais profundo, se conectar com essa espiritualidade. Você vai ter um sentido, o propósito de vida, né? E aí, e a conexão com o mundo ao redor. Você vai estar em equilíbrio tanto com o mundo aqui material como o mundo espiritual. Você vai ser uma pessoa. Então, se você tem esse equilíbrio, você está andando aonde? No caminho do meio. Entende, pessoal? Entende como a vida equilibrada leva a esse caminho do meio? Então, se você tá andando tanto sabendo a conexão com a espiritualidade e com o mundo ao redor, então você é equilibrado, você está andando no caminho. É esse caminho que a gente tem que seguir. Foi o que Jeremias falou, ou Isaías, né? Isaías falou lá. E aí, a minha pergunta, pessoal, será que a Bíblia fala sobre a vida espiritual? Como é que se diz? Essa vida equilibrada espiritual, que a gente tem que ter uma vida equilibrada? Vamos ler aqui em Provérbio 3, versículo 21 a 23. Vamos ler aqui, pessoal. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e não perca de vista. 22. Trarão vida a você e será um enfeite para o seu pescoço. 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Nossa, pessoal, veja bem, a Bíblia ela não se engana, ela está falando de espiritualidade o tempo todo. É só você ter um olhar espiritual. Olha o que ele fala, meu filho. Então, ele está falando com qualquer pessoa? Ele está falando aquele que está conectado com Deus, que se tornou filho, né? Entregou o caminho a ele e está sendo dirigido. Então, ele está dando conselho para quem? Para todo mundo? Não. Ele está dando para o filho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Então, não deixe de praticar essas coisas para que você não perca o equilíbrio das energias. Então, não perca de vista isso.
É você estar sempre diariamente com essa conexão. Entende? Por quê? Ele aí dá o porquê. No 22, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Entende? Então o enfeite será uma honra a você. Está carregando, trabalhando esse equilíbrio, essa sensatez e o equilíbrio. Entende? Por quê? Porque no 23, porque então você seguirá o seu caminho. Então, o caminho do meio. Então você vai seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Então, qual é o caminho que você vai ter segurança e que você não vai tropeçar nenhum pé em pedra, pessoal? É o caminho do meio, é o caminho da vibração, é o caminho do equilíbrio. É por isso que ele fala, não como é que se diz? Não perca de vista a sensatez e o equilíbrio. Você tem que ser sensato e equilibrado. Entende? Então, a Bíblia está falando do caminho do meio, está falando de uma vida espiritual equilibrada que você tem que ler. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Eclesiastes 7, versículo 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirá a si mesmo. Versículo 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará os extremos. Então, se você vai evitar o extremo, se você não vai para a direita nem para a esquerda, você vai ficar onde? Me diga. Você vai ficar no meio, no centro, né? Não é isso? Então, ele está falando do caminho do meio. É por isso que ele disse: não seja excessivamente justo e demasiadamente sábio, né? Porque destruirá a si mesmo. Essas coisas podem destruir. É o quê? A pessoa vai para o ego. Então, ela quer ser excessivamente justa. Eu sou justa e sábia. Então, ela foi para o extremo. Se ela for para o outro extremo, ela vai ser tola, vai ser ímpia, ela vai negar que não existe Deus, ela vai ser ateia. Então, ela vai para outro extremo. Mas o que é que Deus está falando aqui no 18? Ele fala: é bom reter uma coisa e não abrir mão de outra. Por quê? Pois quem teme a Deus, então você que teme a Deus, pessoal, você que tem a conexão, evitará ambos extremos. Você tem que evitar esses dois extremos. Então, você tem que andar no caminho do meio. Você tem que ter uma vida equilibrada. Entende, pessoal? Nossa, pessoal, quando eu vejo essas pessoas assim, eu fico, nossa, pessoal, essas pessoas não entendem o que é espiritual. Está totalmente desequilibrado, sabe? E pior que ainda fica passando esse desequilíbrio nas redes sociais, gravando esses vídeos e passando totalmente desequilíbrio. Ali talvez seja até a consciência dela gritando para querer uma solução, né? tá sofrendo, às vezes é até um grito de socorro, né? Porque essas pessoas não veem assim na humildade, ou me ajude aí e tal, não sei o que, eu tô assim. Ela não, porque já tá no ego, o orgulho entra, essas coisas, então ela não pede ajuda. Então, tudo isso, é por isso que essas pessoas ou vai para o extremo, é justa demais. Isso acontece com os pastores, né? Que quer ser justo, ele é o justo, ele é o sábio, ele é que sabe tudo. Ninguém sabe mais do que ele não quer ser questionado por ninguém, né? É diferente aqui de mim, que eu quero gente para a gente conversar.
mas que tenha um conhecimento elevado, pessoal. A gente botar questionamento. Não, e como é isso, tal? Como será? A gente sempre quer colocar questionamento e buscar a resposta da espiritualidade, né? Eu fazia isso, pessoal, lá na faculdade, na psicologia. Por que ele faz isso? Porque isso faz crescer o questionamento lá na psicologia. Entende? Se você tira o questionamento, você fica ali, se você já colocou, não, isso é certo, acabou. Então, pessoal, você não vai crescer mais. Entende? Então, para você, eles sabem, para que vocês fossem um bom profissional, um bom psicólogo, tinha que fazer esses questionamentos. Não, mas como será isso aí? Freud falou tal isso. Então, tinha gente que vinha assim, a gente reunia, mas eu acho que no meio religioso isso é difícil, pessoal. Entende? Você não vê os questionamentos que eu trago aqui? Às vezes tem pessoas que ficam arretadas comigo, né? Fica aí, só falta vir entrar no meu vídeo, pegar e me bater, cara. Entende? Porque tá mexendo com a coisa que ela já colocou como certa. Entende, pessoal? Ela o quê? Tá no extremo. Então, uma pessoa equilibrada, ela está no meio, ela questiona, ela, será que isso aqui, ela busca, ela tira de outro grupo a essência da verdade e usa. É o que eu faço aqui, pessoal. Entende? Temos que buscar esse equilíbrio, né? Não entre no extremo. Você que teme a Deus evitará ambos extremos. Então você não vai para a direita nem para a esquerda, né? Que teve até político um tempo aí, o político era que um queria falar que era de esquerda, outro que era de direita, né? Quem escolhe o extremo aí já sabe, tá fora da visão de Deus. Tá certo, pessoal? Essa é para esses também que estão apegados à política aí. Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Então, pessoal, o que é que Paulo fala? Que ele fala, e a paz de Deus. Quem é a paz? Quem é, pessoal? Não é Cristo? Por isso que ele falou, a minha paz vos dou, não lá dou como ao mundo a dá. Então, a paz vai ser essa conexão com esse divino que você vai ter. Então, quando você tem a conexão, trabalha a espiritualidade, você entra nessa paz de Deus, né? Deus deu essa paz que excede todo entendimento. Então, essa paz vai trazer entendimento, um equilíbrio das suas energias. Por quê? Para quê? Para ele guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Porque ele vai dar essa paz para que essa paz vai exceder todo o entendimento. Para quê? Para guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Então, sua mente não vai ficar assim vagando. Porque você vai ter o equilíbrio. Então, se você tem o equilíbrio, você vai ter paz. Então, você vai estar vibrando no amor, você vai ter entendimento. Entende? Então, seu coração está guardado, sua mente está guardada em Cristo Jesus. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, é isso. Então, Deus quer que a gente leve uma vida equilibrada. Foi por isso que ele deu o espírito dele.
Por isso que ele deu o Espírito, e o Espírito dele, pois Deus não deu o espírito de medo. Então, não é um espírito que vai causar medo, né? É um espírito que vai lançar fora todo medo, né? Mas de poder, de amor. Então, quando você está vibrando no amor, eu já expliquei no outro verso, você vai lançar fora todo o medo. Por quê? O amor é uma vibração. O medo também é um sentimento, é uma vibração. Então, qual é a maior vibração? É a do medo ou é do amor? É o do amor, pessoal. Entende? Então, a vibração, se você está nesse caminho do meio vibrando no amor, você vai lançar fora esse medo, né? E de equilíbrio. Então, é um espírito que vai dar amor e equilíbrio a você, para você andar. Então, Deus quer que a gente tenha uma vida de equilíbrio espiritual. Entende? Aí, 2 Pedro 1, versículo 7, ou versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar sua fé à virtude, e a virtude o conhecimento, ao conhecimento ao domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Entende, pessoal? Aonde ele vê acabar a vibração, ele vê acabar a vibração. Então, pessoal, isso aqui tudo é o que você tem que acrescentar à sua fé. Então, ele empenhe-se para acrescentar a sua fé. Então, você tem que empenhar. É o que você tem que fazer no dia a dia, né? Você tem que a virtude ao conhecimento. Então, você tem que buscar qual conhecimento? Conhecimento espiritual. Não é qualquer conhecimento, né? Ele fala ao conhecimento, ao domínio próprio. Então, ao equilíbrio. Você tem que buscar o domínio do seu equilíbrio. Ele fala ao domínio próprio, a perseverança. Então, você vai ter que perseverar, porque vai ter situações que vai ser difícil mesmo. Ele fala a perseverança, a piedade. Então, você tem que ter essa piedade. Ele fala a piedade, a fraternidade. Então, você tem que ser uma pessoa fraterna, que tem que estar vibrando. Então, tudo é vibração do quê? A fraternidade, o amor. Então, se você está vibrando no amor, você está onde? No caminho do meio. Então, no caminho do meio, você vai ter que ter essas virtudes todas aqui, pessoal. Você vai ter que praticar isso. Entende? E aí você vai demonstrar que está na vibração do amor, no caminho do meio, e está levando uma vida equilibrada. Você entende agora que a vida equilibrada não tem nada a ver com que alguns líderes de vários grupos, até do meio espiritualista dos evangélicos, que é você ter uma vida próspera de dinheiro aí, não sei o quê. Porque tem gente agora, pessoal, que tem dinheiro aí, mas não tem uma vida equilibrada. Entende? Então, não tente colocar essa visão que essas pessoas estão querendo. Não vem da visão espiritual, pessoal. Não é visão espiritual. Todo mundo quer ter aqui uma vida boa, todo mundo quer ter. Mas não é assim que funciona. Entende? Mas o principal é o quê? O primordial, ele falou lá, o primordial é a gente ter uma vida equilibrada, que é essa vibração do amor que Pedro está falando aqui. Entende? Não tem nada a ver
com coisas que você vai ter fisicamente aqui, material. Porque tem muita gente que tem coisas materiais aí e não tem esse equilíbrio emocional. Até não é de Deus, faz coisas até terríveis aí. Entende? E por que que esses pregadores, tanto do meio evangélico cristão, como no meio espiritualista, querem passar essa coisa na mente das pessoas, pessoal? É porque essas pessoas estão pregando coisa do ego dela, estão pregando coisa do ego, ela ainda não saiu da vibração do ego, ela está ainda no ego. Ela tem que entrar nesse caminho do meio. Entende? Porque se ela não entrar nesse caminho do meio, na vibração do amor, ela não vai poder falar essa verdade. Ela vai ficar falando isso para agradar. Então, o que é que vocês ficam com desejo? Aí ele vai atrair quem? Ele vai atrair você que está com desejo de eu quero ficar rico aí. Deus, eu quero a metade aí dessa terra aqui. Entende? Aí você vai ficar nessa ânsia aí e vai até ter ansiedade aí. Eu soube aí que tem gente até com ansiedade por causa disso aí. Né? É isso, pessoal. Entende? Esse é o caminho do meio, o qual é você ter uma vida espiritual equilibrada. Então, a vida espiritual equilibrada é você entrar nessa vibração do amor, nessa conexão, é estar andando nesse caminho do meio. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, a continuidade do vídeo lá do caminho do meio, né? Que é a vida equilibrada espiritual. Então, graças a Deus, agradecer a vocês aí, pessoal, que eu vi que vocês estão assistindo, tão interessados no assunto, né? É isso, continue, pessoal, e ajude a divulgar. Se você está vendo que você está vindo aqui diariamente, você tem que participar, pessoal, porque senão você está trabalhando contrário à espiritualidade. Entende? As outras pessoas que não têm entendimento ainda, deixam ela. Mas você faz a sua parte. Entende? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer a vocês aí. Agradecer a espiritualidade por estar nos ajudando a cada dia na nossa jornada. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!